Ao ler Jó, no capítulo 6 do livro bíblico, nós aprendemos que Deus, ele compreende quando não somos compreendidos. Jó estava passando por um momento de flagelo, de calamidade, e porque, por permissão de Deus, ele recebe a visita de 4 amigos, e esses amigos, então, os 3 primeiros amigos, os mais experientes, eles começam a usar argumentos puramente teológicos para justificar o sofrimento de Jó. E acrescentam ainda mais dor àquele que já estava ali à beira da morte. Há momentos na vida em que nós estamos passando por dificuldades e aqueles que nós mais amamos, ao invés de nos ajudar, de nos consolar, acabam nos julgando. E a Bíblia ensina que nós não devemos julgar aos outros, mas nós devemos oferecer a eles a compreensão, a misericórdia, a compaixão, e precisamos sim chorar com os que choram. Agora, com relação a nós precisamos julgar a nós mesmos, nós precisamos olhar as nossas atitudes. E era o que Jó estava fazendo, ele passou a julgar a si mesmo, a avaliar em que área, onde foi que ele havia errado, onde foi que ele havia cometido algum erro. Claro, Jó, ele questionou muito a Deus, ele amaldiçoou o seu dia, e nós vamos ver durante toda a leitura do livro de Jó que Deus, ele, por um momento, ele responde com silêncio e depois ele faz 30 e poucas perguntas retóricas para Jó, mostrando a grandeza e a soberania de Deus, dele próprio. Jó estava passando por aquela situação justamente porque ele era um homem íntegro nessa terra. E quando houve ali no céu uma reunião onde os filhos de Deus se apresentaram diante de Deus e veio Satanás entre eles, o próprio Deus testemunhou do caráter de Jó. Saiba que o mundo espiritual é muito real, e nesse momento existe uma batalha espiritual pela sua alma, pela sua vida. Por mais que você esteja acertando, existe uma batalha espiritual. Então Deus fala assim: olha, você tem visto o meu servo Jó, um homem íntegro, que teme a Deus e que se desvia do mal. Aí Satanás tenta convencer, tenta argumentar contra Deus, dizendo que Jó estava servindo a Deus debalde, estava servindo a Deus por causa dos bens, estava servindo a Deus porque Deus cercava ele em troca dos bens. Então Deus permite Satanás tocar em todos os bens, inclusive nos filhos e filhas de Jó, e Jó permaneceu íntegro. Mais uma vez Satanás comparece diante de Deus e afronta a Deus, dizendo que não, ele está servindo o Senhor porque o Senhor ainda dá a ele saúde, mas toca na saúde dele, para você ver se ele não vai blasfemar e te negar na sua face. Deus mais uma vez permite Satanás tocar na saúde de Jó, e ele chegou na situação mais extrema que uma pessoa ali já havia vivido naquela região. Então, o sofrimento de Jó foi terrível, foi muito triste, foi uma coisa catastrófica. Ele chegava a raspar seus ferimentos com cacos de telha, de tão terrível que foi a lepra, a enfermidade, creio que foi alguma lepra, alguma coisa assim, a enfermidade que acometeu a Jó, a ponto da sua mulher falar assim: Jó, você ainda teme a esse Deus? Amaldiçoa esse Deus e morre. Mas Jó, ele permaneceu fiel, ele disse: você está falando como uma louca, receberia eu o bem de Deus? Sabe, às vezes a gente recebe o bem de Deus e o mal nós não queremos aceitar. Só que Deus, ele é justo e ele conhece a cada um dos seus. E se ele permite nós passarmos por alguma situação, ele está trabalhando através dessa situação. Mas o capítulo 6, não vamos avançar muito, mas o capítulo 6, ele está exatamente no momento em que Jó, ele começa a fazer uma autoanálise do que ele havia cometido. E ele então, ele questiona os seus amigos, porque os amigos, eles devem mostrar compaixão para o seu amigo e não julgamentos.
eles, então, mais à frente nós vamos ver que o único que teve um conselho que realmente foi um conselho de um amigo foi aquele jovem Eliú. Nós vamos ver nos próximos capítulos. Mas eu queria que você refletisse nesse devocional, é que Deus te compreende quando você não é compreendido. E nenhum sofrimento que acontece com o servo de Deus é por acaso. Então, se você está passando por um momento difícil, creia que Deus, ele nunca perdeu o controle da sua vida. E você pode dizer como Jó: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará ao meu favor. Foi exatamente o que aconteceu com Jó. Nós sabemos que no final da história, Deus mudou a sorte de Jó. Ele recebeu em dobro tudo quanto ele perdeu. E um detalhe, ele recebeu em dobro todos os bens materiais, tudo que ele perdeu. Mas Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. Deus deu mais 10 filhos para ele. Deus não deu o dobro. Por quê? Porque ele não perdeu os 10 filhos que morreram. Eles estavam com o Senhor. Então agora Jó tinha 10 filhos com o Senhor e 10 filhos com ele. Veja como é maravilhoso a forma de Deus trabalhar. Então, não sejamos, ignorantes a respeito daqueles que dormem, daqueles que que o Senhor leva nessa terra, porque você não perdeu essa pessoa. Muitas vezes essa pessoa está com o Senhor. Então creia e se anime com essa palavra, e Deus é contigo.